Queridos amigos, cada um de nós já se perguntou, pelo menos uma vez, o que acontece após o fim da nossa jornada terrena. Este tema sempre intrigou as pessoas, e hoje eu quero falar sobre o que pode impedir a alma de deixar este mundo em paz. Talvez alguns de vocês tenham notado que, às vezes, pessoas queridas demoram muito para partir, como se algo as mantivesse aqui, enquanto outras vão embora com facilidade e serenidade, como se estivessem adormecendo. Por que isso acontece? O que faz a alma vagar entre os mundos, incapaz de encontrar paz? Estas questões são especialmente importantes para aqueles que estão ao lado de parentes gravemente doentes ou que estão refletindo sobre o fim do próprio caminho de vida. Compreender esses obstáculos pode ajudar não apenas a facilitar a transição dos que partem, mas também a tornar nossas próprias vidas mais conscientes e plenas. Frequentemente ouvimos histórias de médicos e enfermeiros sobre como as pessoas partem de maneiras muito diferentes. Algumas vão com paz na alma e um leve sorriso no rosto, enquanto outras enfrentam confusão e ansiedade. E não se trata da dor física, que a medicina moderna já aprendeu a controlar bem. Estamos falando das amarras invisíveis que criamos ao longo da vida, muitas vezes sem perceber. Imagine um pássaro pronto para voar. O que poderia impedi-lo de se elevar aos céus? Talvez uma carga pesada demais que tenta carregar? Ou asas presas entre galhos? Ou o medo da altura, que é mais forte do que o desejo natural de voar? Da mesma forma, nossa alma pode estar sobrecarregada por diversas coisas que a impedem de realizar seu último voo. Nos próximos minutos, exploraremos os principais obstáculos que podem impedir a alma de alcançar a liberdade. Esse conhecimento nos ajudará não apenas a nos prepararmos para nossa própria transição, por mais distante que possa parecer, mas também a apoiar nossos entes queridos em seus últimos momentos. Muitas vezes, nossa compreensão e apoio podem tornar esse momento significativo mais harmonioso e tranquilo. E lembrem-se, não é assustador nem vergonhoso falar sobre isso. É uma parte tão natural da vida quanto o nascimento, o crescimento ou o envelhecimento. Vamos encarar a verdade juntos e aprender a aceitar todos os aspectos da nossa existência com sabedoria e compreensão. Um dos ancoradouros mais pesados que prendem a alma ao mundo material é nosso apego às coisas. Pode parecer algo simples, afinal, todos conhecemos o ditado de que não se pode levar nada deste mundo para o outro. No entanto, na realidade, muitas pessoas se apegam tanto aos seus pertences que até mesmo a ideia de se separar deles causa dor emocional. Não se trata apenas de itens caros ou grandes acumulações. Às vezes, pode ser uma velha xícara herdada de uma avó, um álbum de fotos ou até mesmo a vista familiar de uma janela. Investimos tantas emoções e memórias nesses objetos que eles se tornam parte da nossa identidade. Isso é especialmente evidente em pessoas que passaram por períodos de necessidade ou perdas. Elas começam a acumular coisas como se estivessem criando um casulo protetor ao seu redor. Há uma história sobre uma senhora idosa que passou a vida inteira colecionando belos jogos de louça. Ela os comprava sempre que podia, os limpava todos os dias, mas nunca os usava. Guardava para ocasiões especiais. Quando chegou sua hora de partir, ela delirava e repetia: "Quem cuidará das minhas xícaras?" Ela não conseguia encontrar paz até que sua filha prometeu que organizaria chás com amigas, usando aqueles jogos de louça para sua finalidade original. É fundamental entender que o apego ao material não diz respeito aos próprios objetos, mas aos significados que atribuímos a eles. Muitas vezes, por trás disso, está o medo de ser esquecido, o desejo de deixar uma marca no mundo ou a tentativa de manter uma conexão com entes queridos. Mas coisas são apenas coisas. Elas não podem preservar nossa memória melhor do que boas ações e relações sinceras com as pessoas próximas a nós. Para nos libertarmos dessas amarras, é importante aprender a lidar de maneira mais leve com o mundo material durante a vida. Comece com algo simples. Se desfazer regularmente do que é desnecessário, doar coisas a quem mais precisa, usar o que é belo aqui e agora, em vez de guardar para ocasiões especiais. Afinal, cada dia de nossas vidas já é uma ocasião especial. Quando aprendemos a desapegar do material durante a vida, o próprio processo de transição torna-se mais natural e tranquilo. Talvez o peso mais doloroso que prende a alma sejam os relacionamentos inacabados.
Mágoas não perdoadas, palavras de amor não ditas, conflitos prolongados, tudo isso cria laços invisíveis, mas fortes, que nos ligam ao mundo terreno. E muitas vezes, são esses nós emocionais que impedem a alma de partir em paz, forçando-a a vagar em busca de uma última chance de corrigir as coisas. Médicos e cuidadores em hospícios frequentemente compartilham histórias de como as pessoas partem de maneiras muito diferentes, dependendo de sua bagagem emocional. Alguns esperam até o último momento para se reconciliar com um filho com quem não falam há anos. Outros não conseguem perdoar uma antiga traição. E alguns simplesmente não conseguem dizer o que é mais importante. Às vezes, uma pessoa está fisicamente pronta para partir, mas se agarra à vida até que uma conversa significativa ocorra. Houve uma história sobre um pai que não falava com sua filha há 15 anos por causa de sua escolha de profissão. Quando chegou ao limiar da transição, ele não conseguia encontrar paz. A filha conseguiu chegar no último momento, e somente depois que ambos trocaram palavras de perdão e amor, ele pôde partir tranquilamente. E quantas histórias existem sobre aqueles que nunca conseguiram se reconciliar? É essencial entender que não se trata apenas de grandes conflitos ou mágoas graves. Às vezes, o que prende a alma são coisas simples e cotidianas. Um obrigado não dito a um velho professor, uma gratidão não expressa a um vizinho que ajudou em um momento difícil, ou até mesmo uma conversa adiada com uma pessoa querida. Por isso é tão importante não adiar a resolução de relações, não acumular mágoas e não ter medo de expressar seus sentimentos. Afinal, cada pessoa não perdoada, cada sentimento não expresso, é uma âncora que pode segurar a alma no momento em que ela precisa partir. E se queremos que nossa transição seja tranquila e harmoniosa, devemos começar a trabalhar em nossos relacionamentos com os outros agora. Curar relacionamentos não é apenas uma reconciliação formal ou dizer desculpe. É um trabalho interno profundo que exige honestidade consigo mesmo e disposição para ver a situação pelos olhos do outro. Mas esse trabalho é o que torna nossas vidas mais plenas e nossa partida mais leve. Muito frequentemente, é o medo do desconhecido que se torna a parede invisível que impede a alma de fazer sua última transição. É natural temer o que não podemos entender ou imaginar. Afinal, por mais livros que tenham sido escritos sobre a vida após a morte, nenhuma pessoa viva pode saber com certeza o que nos espera do outro lado da existência. Nossa mente está acostumada a controlar tudo, planejar, calcular cenários. Queremos estar preparados para tudo, saber o que está à frente. Mas a transição para outro mundo é um passo para o desconhecido, e isso é o que mais nos assusta. Muitas pessoas, em seus últimos dias de vida, não sofrem de dores físicas, mas sim de um medo paralisante do desconhecido. É interessante observar como esse medo se manifesta de diferentes maneiras em diferentes pessoas. Alguns começam a procurar freneticamente todas as descrições possíveis de experiências pós-morte, reunindo testemunhos de pessoas que passaram por morte clínica. Outros, pelo contrário, negam a própria possibilidade de transição, agarrando-se a cada minuto da realidade familiar. E alguns mergulham no planejamento interminável de seus próprios funerais, como se tentassem controlar de alguma forma o processo de partida. O medo do desconhecido muitas vezes se disfarça como outros sentimentos. Alguns dizem ter medo da dor, embora a medicina moderna lide bem com esse problema. Outros se preocupam com como seus entes queridos viverão sem eles, embora, no fundo, saibam que eles conseguirão seguir em frente. Mas por trás de todos esses medos externos, geralmente está um único temor: o medo do grande desconhecido que aguarda cada um de nós. Para ajudar a alma a superar essa barreira, é importante aprender, ainda em vida, a confiar no fluxo natural dos acontecimentos. Afinal, todos os dias damos passos no desconhecido. Ao acordar pela manhã, não sabemos exatamente o que o dia nos trará, mas isso não nos impede de viver e agir. Da mesma forma, a última transição é parte do fluxo natural da vida, e resistir a ela só cria sofrimento adicional. Podemos comparar isso ao nascimento de um bebê. Para ele, sair do mundo familiar do útero materno também é um passo para o completo desconhecido. Mas é justamente esse passo que abre para ele um novo e maravilhoso mundo. Talvez nossa última transição também seja uma espécie de nascimento, mas para uma dimensão diferente do ser.
Um lugar especial entre as razões que prendem a alma ao mundo terrestre é ocupado pelo sentimento de inacabamento, o pesado fardo de promessas não cumpridas e planos não realizados. Esses assuntos inacabados tornam-se como âncoras que impedem a alma de se elevar acima da agitação do mundo material e alcançar a tão esperada liberdade. Cada um de nós tem sua própria lista de coisas que prometeu fazer, para si mesmo ou para os outros. Alguns prometeram construir uma casa, outros sonharam em viajar pelo mundo, enquanto outros simplesmente prometeram levar o neto para pescar. E muitas vezes são essas promessas, aparentemente simples e insignificantes, que se tornam as correntes mais pesadas. Afinal, grandes sonhos pelo menos tentamos realizar. Mas pequenas promessas são adiadas indefinidamente, pensando que ainda há tempo. Isso é particularmente difícil para aqueles que estão acostumados a viver no futuro, adiando constantemente o presente, planejando começar a vida real em algum momento mais tarde. Essas pessoas frequentemente chegam à beira da transição com uma enorme bagagem de planos não realizados e esperanças frustradas. Elas sentem que nem sequer começaram a viver de verdade, e essa sensação de oportunidades perdidas pode se tornar um obstáculo significativo para uma partida tranquila. Mas não é apenas sobre promessas não cumpridas. Às vezes, o que prende a alma é a simples sensação de ainda não fiz tudo. Isso pode estar relacionado à atividade profissional, um projeto inacabado, um livro não finalizado, uma casa não construída, ou a planos criativos, pinturas não feitas, músicas não compostas, histórias não contadas. Cada inacabamento desse tipo cria uma ligação emocional com o mundo material. É importante entender que na vida é impossível completar absolutamente tudo e realizar todos os planos. Sempre haverá algo inacabado, um sonho não realizado, uma meta não alcançada. Isso é uma parte natural da existência humana. A sabedoria está em aprender a distinguir promessas verdadeiramente importantes, que precisam ser cumpridas, daqueles planos que podem ser deixados para trás em paz. E aqui é muito importante lembrar que, às vezes, a maneira mais correta de terminar algo é deixar isso conscientemente para trás. Reconhecer que alguns sonhos não estão destinados a se realizar, alguns projetos permanecerão inacabados e algumas promessas não serão cumpridas. E isso está tudo bem. Isso também faz parte do caminho da vida. Outro tema que não pode deixar de ser mencionado é o pesado fardo de culpa e auto-julgamento que muitos carregam ao longo de toda a vida. Esses sentimentos podem se enraizar tão profundamente na alma que, mesmo no momento da transição, não deixam a pessoa ir, forçando-a a reviver seus erros e deslizes repetidamente, reais ou imaginários. Frequentemente, as pessoas carregam a culpa por décadas, incapazes de se perdoar por ações que outras pessoas já perdoaram há muito tempo. Alguém se martiriza por um divórcio ocorrido há 30 anos, outro não consegue esquecer palavras duras ditas em um momento de raiva, e há quem continue se culpando por decisões tomadas na juventude. Esse eterno autojulgamento se torna as correntes mais pesadas para a alma. É importante compreender a diferença entre arrependimento saudável e autocrítica tóxica. O arrependimento leva à correção de erros, à reconciliação consigo mesmo e com os outros, e ao crescimento espiritual. Já o autojulgamento é um ciclo vicioso de emoções negativas que não traz nada além de sofrimento. Infelizmente, muitas pessoas confundem esses dois estados, acreditando que quanto mais se punirem, melhor compensarão sua culpa. Nos hospícios, é possível encontrar histórias incríveis de como o trabalho com o sentimento de culpa literalmente transforma os últimos dias de uma pessoa. Houve um caso de um homem idoso que não conseguia partir em paz por causa de uma velha história. Na juventude, ele escolheu o trabalho em vez de visitar sua mãe moribunda. Apenas depois de uma conversa com um psicólogo, que o ajudou a entender e perdoar o jovem que ele foi, ele conseguiu encontrar paz interior. O caminho para o auto-perdão não é um passeio fácil, mas um trabalho interno sério. Ele exige honestidade consigo mesmo, disposição para olhar para suas ações de diferentes perspectivas e a compreensão de que todos somos humanos e capazes de cometer erros. É importante lembrar que perdoar não significa justificar ações erradas.
Trata-se de reconhecer o direito de errar e a capacidade de aprender com esses erros. É especialmente importante começar esse trabalho não na véspera da partida, mas com antecedência. Quanto mais cedo aprendermos a lidar corretamente com o sentimento de culpa, mais fácil será para nossa alma, não apenas no momento da transição, mas também aqui, na vida cotidiana. O auto-perdão é uma habilidade que torna a vida e a partida mais leves. Paradoxalmente, às vezes, o maior obstáculo para a partida pacífica da alma é o apego excessivo de seus entes queridos. Seu luto, sua relutância em deixar ir e suas tentativas desesperadas de segurar a pessoa querida a qualquer custo podem criar correntes invisíveis, mas poderosas, que mantêm a alma presa ao mundo material por mais tempo do que deveria. Na prática médica, é comum encontrar casos em que uma pessoa gravemente doente não consegue partir enquanto parentes em prantos estão por perto, mas encontra paz assim que fica sozinha. Ou outra situação, quando os entes queridos dizem constantemente: "Você tem que lutar, você não pode nos deixar, não vamos conseguir sem você", sem perceber que essas palavras amarram a alma ao corpo, impedindo-a de se libertar. Isso é especialmente difícil para quem está partindo. Eles já sentem o chamado de outro mundo, já estão prontos para a transição, mas o amor pelos seus entes queridos e a preocupação com eles os fazem resistir ao processo natural. Eles veem o sofrimento dos familiares e tentam ficar por eles, mesmo quando todas as forças físicas e emocionais já se esgotaram. É importante entender que esse apego excessivo causa dor a ambas as partes. Para a pessoa que parte, isso impede que ela conclua tranquilamente sua jornada terrena, e para aqueles que ficam, dificulta o processo natural de luto e aceitação da perda. Isso cria um círculo vicioso de sofrimento que só pode ser rompido por uma liberação consciente e amorosa. Uma despedida saudável é uma arte especial que todos nós devemos aprender. Ela inclui a capacidade de expressar todo o amor e gratidão à pessoa que parte, mas ao mesmo tempo dar-lhe permissão para partir quando chegar a hora. É a habilidade de dizer: "Eu amo você e eu vou conseguir. Você pode ir em paz quando estiver pronto." Há uma história incrível sobre uma mulher que não conseguia partir por várias semanas, embora os médicos dissessem que era uma questão de dias. Ela resistiu até que sua filha encontrou forças para dizer: "Mamãe, sou grata a você por tudo. Você me ensinou tudo o que eu precisava. Agora eu consigo me virar sozinha." Após essa conversa, a mãe adormeceu tranquilamente e não acordou mais. Para concluir, gostaria de destacar o mais importante: a importância de viver uma vida plena e consciente aqui e agora. Afinal, todos os obstáculos de que falamos, sejam eles apegos materiais, relacionamentos inacabados, medos ou sentimentos de culpa, não surgem de repente no último momento. Eles se acumulam gradualmente, dia após dia, ano após ano, tornando-se um fardo cada vez mais pesado para a nossa alma. E a coisa mais importante que podemos fazer por nós mesmos e por nossos entes queridos é começar a trabalhar nessas questões agora, sem deixar para depois. Cada dia nos dá a oportunidade de dar um passo em direção a uma vida mais leve e livre. Podemos aprender a deixar de lado o que é desnecessário, a curar relacionamentos, a perdoar a nós mesmos e aos outros, a viver de forma plena e sincera, sem adiar o que é importante. Lembrem-se, a vida não é uma preparação para algo mais importante que acontecerá depois. A vida acontece agora mesmo, em cada momento, em cada inspiração e expiração. Quanto mais conscientemente e plenamente vivermos cada dia, mais fácil será para nossa alma quando chegar o momento de fazer sua última transição. Não tenham medo de falar sobre o que é importante, de expressar seus sentimentos, de pedir perdão e de perdoar. Não acumulem mágoas e bens materiais. Não deixem a vida para depois. Aprendam a confiar no fluxo natural da vida e lembrem-se de que cada um de nós é apenas um visitante temporário neste mundo. E isso é normal. E se você está ao lado de um ente querido que está partindo, lembre-se, seu amor e apoio são inestimáveis, mas não devem se tornar correntes. Amar significa saber deixar ir com gratidão e com votos de um caminho iluminado. Isso não é traição nem renúncia ao amor. É a sua expressão mais elevada. Que cada um de nossos dias seja vivido de forma que, ao final do caminho,
possamos dizer: vivi plenamente, amei sinceramente, fiz o que pude e agora estou pronto para seguir em frente com o coração leve. Afinal, talvez o fim desta jornada seja apenas o início de uma nova e ainda mais maravilhosa aventura. E que nossa alma esteja pronta para isso, livre do peso de cargas terrenas não liberadas. Amigos, obrigado por estarem comigo hoje nesta conversa difícil, mas importante. Espero que essas reflexões tenham ajudado vocês a ver algumas coisas de uma nova forma e talvez inspirado pensamentos importantes sobre suas próprias vidas. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais materiais sobre desenvolvimento espiritual, consciência e questões importantes da vida, inscreva-se no canal. Clique no sino para não perder novos episódios. Seu apoio nos ajuda a criar conteúdo de qualidade e profundo sobre temas relevantes. Cuidem de si mesmos e de seus entes queridos. Até a próxima.